12 horas na capital brasileira do Aço. Muito boa tarde para você que está conosco aqui pela TV Ideal, Canal 8, Rede Cid Televisão. Estamos começando o Tribuna do Esporte, segunda edição, sempre às sextas-feiras. Eu e o Carlos Samuel para você aqui. Um abraço, Samuel, boa tarde. Um abraço, Edinho, boa tarde pessoal de casa. Estamos aí para mais uma edição do Tribuna do Esporte, para falar aí desse Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro da Série D, Volta Redonda, na verdade da Série B. E a gente está aí agradecendo ao pessoal que está em casa, né, que está sempre nos prestigiando, isso é muito importante. Né? É verdade. Vamos falar daqui a pouquinho sobre o Volta Redonda, que joga com o RT domingo, né, 16 horas lá em Patos de Minas, Volta Redonda, e ainda não está classificado. Samuel, a gente vai analisar aqui, o Samuel vai analisar sobre isso, porque o Volta Redonda tem 10 pontos, o RT tem 9, e a verdade é o seguinte, os 15 melhores segundos colocados é que passarão para outra fase. São 17 grupos, são 17 primeiros colocados e 15 segundos colocados. Quer dizer, isso não garante. O Volta Redonda precisa ser primeiro para estar garantido. O RT tem 9, o Volta Redonda tem 10, a Desportiva tem 4, o Goianese tem 4. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, vamos aqui desenrolar para você. Vamos falar sobre o Vasco da Gama, que vem de uma sequência ruim, né? E acabou perdendo para o Avaí na semana passada por 2-1. Joga sábado contra o Brasil de Pelotas no estádio de São Januário. Parece que levou um chapéu do Flamengo, parece que o Flamengo já contratou o Leandro Damião, ele estava insistindo no Leandro Damião, mas chegou o Rafael Marques e o Vasco que não tem o Leandrão e também não tem o Martin Silva. Neste jogo contra o Brasil de Pelotas, que é, na verdade, o sétimo colocado, tem 22 pontos, o Vasco tem 28, o Brasil de Pelotas tem 22. E não é fácil jogar contra o Brasil de Pelotas, mesmo sendo em São Januário. Lógico que o Vasco é favorito, mas a gente vai tratar disso daqui a pouco. Vamos falar do nosso querido, saudoso, amado Botafogo. Tem uma vitória boa diante da equipe do Santa Cruz, né? E, na verdade, joga com o Curitiba no Couto Pereira, a gente vai falar sobre isso também. Botafogo que agora tem uma nova casa, uma casa oficial, né? Com aval da CBF para 17 mil e poucas pessoas, 17.250 torcedores. Deve estrear contra o Flamengo, a gente vai comentar sobre isso. Essa é a importância, isso deveria ter sido feito há mais tempo, né? E depois vamos falar sobre o Fluminense, que essa semana quase perdeu o Levi quis chutar o balde. O Fluminense que empatou no meio de semana com o Piranga em 1-1 e de novo, né? Para não fugir à regra, o Cícero também perdeu um pênalti. Vamos falar do Flamengo que vem de uma derrota para o Corinthians, joga com o Atlético Mineiro domingo 11 horas da manhã, lá em Brasília, no Mané Garrincha. E tem aí o Donati que chegou, mas não joga ainda, o zagueiro, né? E o Leandro Damião, que o Flamengo está anunciando hoje que tem acerto com ele. Depois vamos falar sobre o projeto do deputado João Derli e também vamos falar sobre esse aval da CBF, né? Da importância da CBF com os clubes. Na verdade, fez um calendário já para 2017, o calendário já está aprovado para 2017, quer dizer, está tentando se aproximar dos clubes. Seria porque o presidente está no bico do urubu? Daqui a pouco a gente vai discutir isso mais aqui no nosso Tribuna do Esporte. Lembrando que nós estamos em nome do Giba Imóveis, a imobiliária da família, compra, vende, aluga, financia, regulariza o seu imóvel. Apartamentos prontos para você morar no Residencial KB, na Morada da Colina. Apartamento lindíssimo para você, na Morada da Colina, o melhor bairro de Volta Redonda hoje, vista sensacional, tranquilo, apartamento com fino acabamento, em pastilhas, rebaixamento de teto, cercada de cerca de vidro. Olha, elevador, 5 andares apenas, 4 apartamentos por andar, garagem coberta, sensacional. Olha, se você quer fazer um investimento, Giba Imóveis tem para você o Residencial Brito KB. É só você ligar 33470321, pode ser sábado, domingo, pode ser à noite, pode ser durante o dia, a hora que você marcar. Giba Imóveis vai lá com você, manda alguém levar para você. E tem mais, Giba Imóveis financia direto pela construtora, que é uma boa, né? Para você que tem condição. Ou faz um financiamento via banco, qualquer um banco que você quiser também tem não tem esse problema não. Giba Imóveis cuida da papelada, cuida de tudo para você. 33470321, 33470321. Quero te falar também sobre o Unifoa, o maior e melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. Com detalhe, né? O ano que vem completa 50 anos. Dia 18 de outubro agora faz 49, já estamos preparando a festa para o Unifoa por 50 anos, né? Jubileu de prata, né? Jubileu de ouro. 50 de ouro, né? Ouro. Jubileu de ouro, 50 anos o Unifoa faz o ano que vem. E a FOA, né? Através do seu Dauro Peixoto Aragão, que é o presidente, doutor Eduardo Prado, da Amélia Silva, que é Relações Públicas, né? E a equipe já estão montando o trabalho para o ano que vem,
para completar 50 anos de glória, do melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. E aí as inscrições estão abertas para o curso de mestrado e também para pós-graduação. Quer fazer uma pós-graduação na Unifoa ou um mestrado? Se você tiver sido aluno do Unifoa, é melhor ainda. O custo cai. E tem um detalhe, na Unifoa tem um seguro para estudante, que se você ficar 3 meses desempregado, o seguro paga. Olha, que moleza. Aí perdi o emprego, 3 meses o seguro paga. Tem outro detalhe, a Unifoa está negociando as suas parcelas atrasadas. É só você procurar 33408400, liga lá, se informa que o Unifoa resolve a sua vida, tá certo? Um abraço para a dona Marta e para o Marco Antônio, para o Zezinho, o Pedro Paulo, para o André, para o doutor Renato, sempre ligados aqui conosco, o Edir Brasil, o Simonal, a rapaziada que está sempre ligado conosco aqui no nosso Tribuna do Esporte, nas terças-feiras e também nas sextas-feiras. Na terça-feira, a audiência não é muito boa não, porque o Giba vem, né, André? Mas sexta-feira o Samuel vem aqui, aí a audiência sobe um pouquinho mais. Um abraço também para o Paulinho, lá do Cantinho Português, sempre ligado com a gente, o Rogério, a rapaziada toda, o Baixinho, todos eles ligados conosco aqui. Bom, vamos falar do Volta Redonda? Volta Redonda que venceu a Desportiva lá no Espírito Santo, e você disse isso aqui, né, Samuel? Você falou, Sussurian, jogar como tem jogado, esperando, saindo certinho, ganha o jogo lá. E acabou ganhando mesmo 2-1. E até porque a Desportiva, ela teria que jogar diferente em casa, né? Você falou isso aqui na sexta-feira passada. Ia sair mais, eu não vi qualidade nela para sair. Eu vi qualidade sim, ela foi muito eficiente na marcação. Até porque ela foi eficiente na marcação, mas o Volta não foi deficiente no ataque, perdeu várias oportunidades. Foi um casamento perfeito aí. E eu não entendi que se ela saísse para o jogo, conseguiria ganhar do Volta Redonda, não. Acabou acontecendo a vitória do Voltaço, uma vitória super importante. Se não acontecesse, o Volta Redonda hoje está na primeira com 10. Se ele tivesse empatado, ele estaria agora com 8 pontos. E aí o RT com 9. O RT com 9, ele iria para esse jogo contra o RT com obrigação de mais obrigação vencer ainda. Mais ainda, né? É verdade, mas o time, ele me preocupou muito com o jogo com o RT, em que ele ganhou de 1-0 aqui no estádio Valinho de Oliveira, mas já com o jogo, no jogo, melhor dizendo, contra a equipe da Desportiva, o time foi outro. Você vê como que a entrada de 2 jogadores modificaram a história, né? Um ponto fundamental que é o meio campo modificou, os 2 jogadores modificaram a história do time, João Clériston e o Marco Júnior, 2 volantes. E a partir daí... Porque quem estava jogando? Era o Fernando? Quem estava jogando era o Pablo e o Douglas Pedroso. O Pablo saiu por uma opção do técnico. É muito novo, é garoto ainda. Muito garoto ainda, né? É bom ele entrar esporadicamente mesmo no time. E o Douglas Pedroso saiu por contusão. Mas com esses 2 jogando, o Douglas até provavelmente... Vai pro banco. Provavelmente agora no jogo contra o RT ele deve jogar, se ele tiver condições. Tem muita gente que não vai jogar. Eu não sei se o Douglas está no meio, porque ele estava machucado também. Mas ele é reserva. Ele não, com esse João Clériston e com o Marco Júnior jogando o que eles jogaram, o que estão jogando, o Douglas Pedroso é reserva. Agora, a verdade é o seguinte, com o RT lá, tem que conquistar pelo menos um empate, né? Porque... Lógico que não pode jogar por empate. Eu estou olhando a tabela aqui, o RT ele tem 9 pontos. Se ganhar do Volta Redonda, ele vai a 12. Se ele ganhar do Volta Redonda, ele vai a 12 e complica a vida do Voltaço. Por quê? Porque a Desportiva vai jogar contra a equipe do Goianésia, provavelmente vai a 7 pontos. Né? Provavelmente vai a 7 pontos. Só que tem um detalhe. Vai jogar contra o RT depois da Desportiva. E o Volta Redonda vai jogar contra o Goianésia. A gente já está contando aqui no mínimo 13 pontos para o Volta Redonda. O RT, se ganha do Volta Redonda, ele vai a 12. Vai a 12 com possibilidade de ir a 15. Então, mesmo o empate ele tiraria a possibilidade do RT da primeira colocação. Caso ele vença o Goianésia. Não, mas aí o Volta Redonda jogar Goianésia em casa, se não vencer, não pode classificar. Não pode brigar para classificar. O time vai muito desfalcado. Naquele jogo, entre o RT e o Volta Redonda, o RT foi muito melhor. O Volta Redonda não tem quem? O Volta Redonda não joga o Cristiano, não joga os 2 volantes jogam, mas ele não tem o Thiago Amaral,
que saiu. Foi embora, né? Foi embora. Foi uma perda, né? É. Encontrei com o seu Alci aqui, vizinho aqui da televisão, torcedor antigo do Volta Redonda, desde a minha geração e tudo. É uma pessoa muito querida. E ele me falou, o Thiago foi embora, reclamou. Eu falei, mas não tem jeito de segurar. É verdade. Eu acho até que ele marcou toca, deveria ir para fora do Brasil. Aquela proposta que ele tinha para fora do Brasil deveria ter ido, porque no fundo... ele não deve ter obtido uma informação muito boa, né? Da idoneidade do clube, né? Porque tem clube lá na Ásia, por exemplo, que não está pagando. Não, que não paga nada. Não tá pagando. Deve o Flamengo, deve um monte de gente. É verdade. Mas então ele não tem um lateral esquerdo, ele não tem o Thiago, ele não tem mais o Luiz Gustavo, que foi expulso, né, no jogo contra a equipe da Desportiva, e ele vai ter que mexer, ele vai adiantar pouco. Ele tem o Cristiano suspenso, né, com o cartão amarelo. Cristiano suspenso. Quem mais? O Cristiano está suspenso, o Jorge Luiz... Não. O Cristiano está machucado, o Jorge Luiz está machucado, o Luiz Gustavo está suspenso e não tem o Thiago Amaral. Foi embora. 4 jogadores. Não tem o Thiago Amaral. Então, ele vai adiantar um pouco. Quem deve entrar no jogo deve ser o Michel Cury, que é muito bom jogador. Você falou. Deve entrar no lugar do Luiz Gustavo. Deve entrar. E na deve lateral entrar na lateral esquerda um outro garoto que eu não me lembro. Não é aquele mesmo que já estava aqui? Não, é um outro garoto. Isso é provável, escalação provável. Né? Como é que é o nome daquele escurinho que era lateral direito? Me fugiu o nome dele agora. Que é lateral direito e lateral esquerda, andou jogando aqui anteriormente. Deve ser aquele titular, né? Me fugiu o nome dele. Mas vai o time meio desarrumado em relação ao que a gente vê. Mas são jogadores de qualidade. O Henrique vai entrar, provavelmente vai entrar. O Michel Cury demonstrou ser um bom jogador, é um bom meia. Ele vai adiantar, ele vai entrar com o Glauber. Deve ser no lugar do Thiago. E ele vai adiantar o Marco Júnior, que é o volante, que pode jogar assim também. Vai entrar o Glauber no time. O time não vai ser tão ruim assim, não vai jogar tão desprovido de bons jogadores. A gente lamenta porque o time estava encaixado, né? Mas me preocupa porque o RT, naquela ocasião que o Volta Redonda ganhou por 1-0 aqui, eu achei o RT muito melhor do que o Volta Redonda. Você achou? Muito melhor. Mas aí é o seguinte... Aquele Volta Redonda que se apresentou totalmente jogando mal. Agora, o Volta Redonda contra a Desportiva... Então, por isso que eu estou falando. Volta Redonda jogou mal contra a Desportiva também. Jogou mal e ganhou. Aí empatou aqui e ganhou lá. Mas o que é que 2 pontos faz, né? Às vezes a gente não fala, tem que ganhar dentro de casa. Se tivesse ganho da Desportivas aqui, estava com 12. Já era primeiro colocado sossegado. Tranquilo. 12 com possibilidade de 15. Isso independente sem contar com o resultado do RT. Mas aquele jogo contra a Desportiva, para mim, foi um jogo de recuperação também, porque o Felipe Surian, ele saiu preocupado com o rendimento do time. Sim. Essas entradas do João Clériston e do Marco Júnior, elas fizeram uma diferença tremenda no time. O time jogou bem, o time falhou na conclusão, porque ele joga... Pelo menos jogou com esses 2 jogadores no 4-2-3-1. Sim. Né? 4-2-3-1. E faltou um pouco de aproximação com o Thiago Amaral. O time já estava jogando contra o time fechado, a Desportivo jogou muito fechado, e faltou um pouco mais de aproximação. E aí o Jorge Luiz resolveu perder as chances que teve, né? Perdeu, 3 gols assim perdidos. Então o time evoluiu. Acho que ele saiu satisfeito daquele jogo, mesmo com o empate. É por isso que eu sempre digo, ganhar e perder é circunstancial. É verdade. Aí você ganhou do RT e a gente teve que fazer críticas. Empatou com a Desportiva, a gente fez elogios. É lógico, com ressalva na questão do ataque, que não fez gol. Mas o time está equilibrado, se equilibrou. Eu estava conversando com o Walter Cardoso, que viajou para cobrir o jogo lá no Espírito Santo. O Walter Cardoso teve a mesma impressão que eu. O time melhorou. Esse garoto, o João Clériston, é abusado, é um volante abusado. Ele não é de desesperar, não é aquele volante de dar chutão, entendeu? A bola chega nele, ele pensa. É um volante que tem é um volante moderno. E novo, garoto? Novo, é moderno. E a vantagem é que eles já eram dupla do Fluminense, né? Da base do Fluminense, o João Clériston e o Marco Júnior, segundo informações que o Manuel passou. Então... Está tudo caminhando para isso. Tudo caminhando para o time se classificar. A próxima fase é complicado. Quer ver? A possibilidade. Tem clubes, a gente vê
vendo a possibilidade, 10 pontos não é uma pontuação tão boa assim. Mas também não é tão ruim. Não é ruim. Ó, no grupo 1, o Atlético... É o segundo com quanto? Não, o Atlético do Acre, ele tem 8 pontos, é o primeiro colocado. Então ele pode chegar a 13. Não, né? mas o primeiro colocado, não, chega a 14. Falta 2 rodadas. Não, pode chegar a 14. Mas o primeiro colocado a gente não conta. Mas essa que é a questão, eu vou chegar lá. Isso pontuação de primeiro, pode chegar a 14. O Volta Redonda pode chegar a 16. O Princesa de Solimões, ele tem 7, pode chegar a 13. Não, isso a gente está falando primeiro. Mas o ideal é que você olhasse os segundos colocados. Não, os segundos porque aqui, na pior das hipóteses... Mas aqui, ó, no grupo 1, no grupo 1 aqui, por exemplo, o Nacional pode chegar a 11 pontos, como segundo colocado. segundo. Aí o Volta Redonda bate tranquilo. É. O São Francisco está 5, pode chegar a 11 também. Isso no grupo 2. No grupo 2, no grupo 3, a mesma coisa com o Náutico de Roraima. Quanto? Tem 5, pode chegar a 11. Né? Ele não vai conseguir a primeira colocação, porque o primeiro colocado tem 10. No grupo 4... Pode até conseguir isso. O primeiro colocado perder os 2, ele ganha os 2. No grupo 4, o Motoclube tem 6, pode chegar a 12. Né? Como segundo colocado. Você já me deu 3 aí. Pode chegar até na primeira colocação. Você já me deu 3 que tem pontuação menor que o Volta Redonda. No grupo 5, o Altos do Piauí, que é o melhor colocado de todos, tem 12 pontos. Não, mas e o segundo? O segundo é o Juazeirense, pode chegar a 13, tem 7. No 6, o Parnaíba do Piauí tem 7, pode chegar a 13. Tem um triplo empate aí, primeiro, segundo e terceiro com 7 pontos. Então a gente pode ter um chegando a 13 pontos, essa é a possibilidade, chegando até em primeiro. No grupo 7... O Globo está com o mesmo ponto que o Volta Redonda na primeira colocação. E o América de Pernambuco tem 7. É o segundo? É o segundo. Chega a 13. No grupo 8, o Uniclinic do Ceará, ele tem 8 para chegar a 14. E o primeiro colocado? Ele é o segundo que eu estou falando. Tá. O primeiro tem 9 para chegar a 15. No grupo 9, o Fluminense de Feira de Santana, ele tem 7. O segundo é o Muricy de Alagoas, tem 7. Os dois podem chegar a 13. Né? E essa pontuação o Volta Redonda pode chegar. O Aparecidense, ele tem 10 na primeira colocação no grupo 10, o Ceilândia tem 9, esse pode chegar a 15, esse já preocupa. Né? Não, esse não preocupa. Não já preocupa passamos porque ele pode... de 3 clubes, porque na verdade são 17, 2 vão cair, 2 segundos colocados vão ficar fora. No grupo 11, Lusiânia tem 5, pode chegar a 11. Olha, quantos você já contou aí? Basta o Volta Redonda, se o Volta Redonda perder lá do RT e ganhar do Goianese aqui, ele vai a 12, ele já está na frente. O Walter Cardoso... Já me falou aí 4 ou 5 que chegam a 11 só precisa 2. O Walter Cardoso chegou a uma conclusão de que o adversário do Volta Redonda pode ser o Espírito Santo. O Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje tem 4 pontos. Eu não sei bem qual o cálculo que o Walter fez. No grupo 14... São Bento de São Paulo tem 7, primeiro, Vila Nova de Minas tem 6, pode chegar a 12, né? E no grupo 15, o Brusque de Santa Catarina tem 6, e o J. Malucelli tem 7 na primeira colocação. Quer dizer, a classificação, ela não está assim... Não, basta ganhar do Goianese e está classificado. É importante estar em primeiro lugar. Sim, né? lógico. Mas tem as vagas do segundo. Do segundo, que são 15 vagas para o segundo, você me falou aí no mínimo 6 que não atingem a pontuação do Volta Redonda. Não atinge. Ele está... Agora, é preciso se classificar e se classificar bem, né? Ganhar do Goianese, principalmente, né? Porque tem a competição... Eu não vou aqui menosprezar os outros times, não. Mas a competição, ela é fácil. Para quem está preparado, ela é facílima. É só ver a produtividade dos clubes. Dos outros, só você olhar aí. Ela é facílima. Se o clube estiver bem preparado, bem estruturado, ele vai para a Série C do campeonato. Quer dizer, na verdade, o Volta Redonda, quando entrar a segunda fase, entra 32, 16... Aí começa o mata-mata. 16, já começa o 8, 4, 2, 8, 4. Então o Volta Redonda vai ter 8 jogos mais. Vai ter 2 jogos agora, nessa próxima fase, 2 jogos nas oitavas. Não, 2, agora começa as 8. 2 jogos agora, depois 2 jogos nas oitavas, 2 jogos nas quartas. E na semifinal. Aí já vai semifinal, final já tem 4 quartos. Na verdade, 6 jogos. Oitavos e quartos, 6 jogos. 6 jogos. Para classificar.
3 fases para passar. Quer dizer, não é difícil. Não é tão difícil. Se estiver preparado... Não é difícil. Se estiver preparado, se não der azar. E tem um detalhe que é mais importante. A maioria desses clubes está numa situação complicada. Financeiramente. Eu vi o Zada dar uma entrevista ontem e ele disse que tem 2 jogadores chegando, 2 atacantes chegando. 2, né? E eu tenho dito isso. A gente pode até criticar o Volta Redonda, igual tem algumas críticas, né? A gente nem faz. É porque até em respeito, porque o trabalho está sendo feito, mas tem um monte de coisa para ser criticada. Um monte. Né? Mas a gente passa um pouco por cima porque o trabalho está sendo bem feito. Né? O trabalho está sendo muito bem feito. Então, e o Zada, ele tem crédito, porque pela qualidade do time que ele montou, que ele ajudou a montar, que remontou, a gente tem que acreditar. Verdade. A gente tem que acreditar e que essa substituição ela será, pelo menos, boa. Não vamos comparar Thiago Amaral com quem vai chegar. De repente chega até um melhor. Cada um. O Marcelo saiu e o Felipe Surian, ele deu uma entrevista. Você disse que era o melhor jogador do time. Justamente, foi a maior perda. O Felipe Surian, ele deu uma entrevista para o Walter Cardoso, e ele disse assim, poxa, talvez a gente tenha que substituir, colocar 2 no lugar do Marcelo. Mas não é que... Está cedo ainda. Versa até a compreensão do torcedor. A gente está elogiando aqui, que a gente está até empolgado, mas está cedo para a gente tecer um elogio. Mas o que esses 2 meninos, essa dupla de volantes, o que esses 2 jogadores jogaram, entendeu? Pô, deixou o meio campo... Eu não fiquei com muita saudade do Marcelo. Que bom. Entendeu? Que bom. Agora, tem que ter sequência, aquela coisa toda. Então a gente tem que acreditar que esses 2 atacantes que estão chegando, eles podem sim, que eles possam ter qualidade para substituir o Thiago Amaral. É verdade. Deixa eu dar uma passada rapidinho, nada do Barra Mansa, né? Ninguém sabe de nada. O Barra Mansa, ele tá. O Andrinho está aliviado, né, com a permanência do time na segunda divisão. E está estruturando o time, está procurando parceiros, tem muita coisa para pagar. Muita coisa. É isso que eu ia falar, muita dívida. Entendeu? Muitos processos ainda que estão surgindo, pipocando, mas, na medida do possível, tá. Se não tiver, Edinho, quem está no comando, não estou dizendo assim que tem gente desonesta, não, tá? Longe de mim. Mas quem está no comando do time, se não tiver prestígio para capitanear pessoas, para chegar e falar assim, olha, chegar no Edinho Silva e falar, Edinho, eu preciso de 30 mil. Isso não é problema. Chega no Samuel, eu preciso de 100 mil. Aí é menos problema ainda. Chega no Joaquim, eu preciso... Essa pessoa ter essa credibilidade, entendeu? Aí vai. Porque tem um grupo de empresários em Barra Mansa que querem ajudar. Mas a pessoa tem que ver transparência, credibilidade, entendeu? E Barra Mansa vive um momento hoje político muito difícil. Muito difícil, nem bom falar nisso, complicado. Não. Olha, eu quero te lembrar que de segunda a quinta, de 12 às 13 horas, você tem aqui na TV Ideal, futeboldorio.com. futeboldorio.com, falando do esporte amador, de todo tipo de esporte amador. Só não fala de profissional, mas de amador fala de todos os esportes. É só você ligar aqui de 12 às 13 horas, de segunda a quinta. O pequeno notável Manuel Alves está sempre aqui, ele, o Osmar Neves e seus convidados participando aqui. A produção do Osmar Neves aqui na TV Ideal, de 12 às 13 horas, de segunda a quinta. Às sextas, né, temos eu e o Carlos Samuel com o Tribuna do Esporte, segunda edição. Lembrando que o Tribuna do Esporte, primeira edição, ele é, na verdade, terça-feira, de 22 às 23h30. De 22 às 23h30, sempre falando do futebol da nossa região, sempre falando do futebol do Rio de Janeiro, sempre falando das coisas que nos interessam. E tem um detalhe, aqui não tem bairrismo não, né? A gente torce, cada um torce para um time aqui, e é direito. E eu acho a maior ilusão, o cara fala, eu não torço para time nenhum. Eu tenho uma pessoa que é muito amigo, muito querida, por sinal, uma das pessoas mais queridas que eu tenho. E ele é torcedor do Vasco. Não pode. Não posso. Eu conheço outros, um repórter, mais um comentarista. Esse é um narrador. Conheço um repórter, um comentarista que são vascaínos doentes, que são doentes mesmo. Eles estampam o olho para ver as coisas erradas do Vasco, olha que tá certo. Se você falar que ele é Vasco, ele briga. Eu sou profissional. Mentira, eu torço pro Flamengo, Samuel torce pro Botafogo, o Giba torce pro Flamengo, cada um torce pro time que quer, e daí não pode distorcer aqui no microfone, né? Quero mandar um abraço para o pessoal do Volta Redonda Futebol Clube. Obrigado pelo carinho, estão sempre me dando sugestões, me falando. Mas eu quero te convidar, viu? Você tem o quê? A natação. Aliás, eu quero falar para o Osmar Neves, nosso jornalista acreditado aqui do sistema, que o Gringo tem um filho que é campeão, é o segundo Thiago
Pereira da região, e eu já até combinei com a esposa dele para trazer aqui na televisão, porque é talento da região e a gente sempre gosta de defender os nossos talentos. E aqui na TV Ideal você tem seu espaço. O Esporte Amador aqui tem o seu espaço de segunda a quinta, de 12 às 13 horas. Vamos falar do Vasco da Gama, do meu amigo Xandão. Vasco da Gama também, do Ronaldo da Oficina, está sempre ligado aqui com a gente, do Paulinho, do Cantinho Português. Vasco da Gama que perdeu para o Avaí por 2-1, joga sábado com o Brasil de Pelotas, né, às 6h30, né, com ampla transmissão da Rádio Sul Fluminense, né, com total cobertura da Rádio Sul Fluminense. E o Brasil de Pelotas é o 7º colocado com 22 pontos. O Vasco é o primeiro, dividindo com o Atlético Goianiense, com 28 pontos. O Vasco já teve aquela exuberância, né, dentro da competição, já teve aquela sobra que não aproveitou. Joga contra o Brasil de Pelotas sábado, 18h30, com a apresentação do Rafael Marques que veio. Agora, perdeu o Leandro Damião. O Flamengo está anunciando hoje que acertou com o Leandro Damião, deu uma volta no Vasco. Está aqui no site. Todo mundo. Está aqui no site Globoesporte.com. O Flamengo já acertou com o Santos, já acertou com o Leandro Damião, parece que ele vai ser apresentado segunda-feira. Já está vindo, já está chegando. Já está chegando. Então, na verdade, depois a gente vai falar sobre o Leandro Damião. A verdade é o seguinte, que o Vasco precisa de um atacante, contratou essa semana o Rafael Marques. A minha pergunta para você, Samuel, é o seguinte, primeiro sobre o jogo. O Vasco vem de uma derrota para o Avaí, joga em casa, a torcida não está muito crente. Contratou um jogador de mais de 30 anos, 32 tem o Rafael Marques. Esse time não está cansado? Contratar um jogador de mais de 30 anos também não é uma outra ilusão, Carlos Samuel? Eu também penso assim, eu parto desse pensamento, desse princípio. Agora, eu também tenho que acreditar que essa contratação ela foi fruto de uma conversa entre comissão técnica, diretoria, departamento fisiológico, o pessoal do departamento médico. Olha, nós estamos contratando um jogador que tem mais de 30 anos. É um cuidado que a gente vai ter. Como é que está o histórico desse jogador? Não, ele é bom, ele não tem problema de condição, não. Então, eu acredito que isso tenha sido levado em conta. Até porque o mercado está complicado de você apostar, de você... Né? E a competição, a Série B, ela tem uma característica diferente da Série A. Né? Mas ele é bom jogador, né, Samuel? Ele é bom jogador. Então, ele jogou no Botafogo, foi bem no Botafogo. Jogou no né? Botafogo. Ele evoluiu muito depois do Botafogo. Jogou no Palmeiras, né? Atlético Mineiro. Eu gosto dele, eu acho ele bom jogador. Então, eu acho que essa questão da idade, ela é preocupante sim. Mas acredito que tenham feito uma avaliação. Mas o problema é que eu não sei se você pensa como eu tenho dito aqui, tenho dito na rádio o seguinte, o problema do Vasco, você quer o Martin Silva, mais de 30. Eu já não sei, porque tem uns que tem 33, tem 34, tem 36. Ó, Martin Silva, mais de 30. Rodrigo, mais de 30. Júlio César, estou falando só dos titulares. Júlio César, mais de 30. Andrezinho, mais de 30. Marcelo Matos, mais de 30. Nenê, mais de 30. Jorge Henrique, mais de 30. Éder, aí vou para os reservas. Éder Luiz, mais de 30. Aí, quem mais tem mais de 30 lá? O Diguinho também Diguinho, tem. mais de 30. Júlio dos Santos, mais de 30. É muita gente de 30. Ontem, eu fiz uma entrevista com o Rodrigo na rádio, no fim de tarde, e ele fala que quando o time estava ganhando, todo mundo era novinho. Agora passou a perder, o time é velho. Não é porque o tempo, ninguém desafia o tempo, não. Concorda comigo? Eu concordo, claro. E não quer dizer que um jogador de 30 anos, mais de 30, que ele não possa ter um rendimento de excelência. Mas o que tem deixado todo mundo com a pulga atrás da orelha é que o Vasco da Gama ele está dando sinais de cansaço. Porque se o jogador, mesmo com essa faixa etária e alta, com essa média de idade alta, o jogador correspondendo, o Zé Roberto, por exemplo, no Palmeiras, vou citar um pequeno exemplo. Mas ele é poupado no então, jogo. Mas não, vou falar justamente isso. O Zé Roberto, alguns técnicos, o que quiseram fazer com o Zé Roberto? Solução Zé Roberto no Palmeiras. O Cuca chegou e falou assim, Zé Roberto, você está no elenco, faz parte, idosa. Quando ele precisa da experiência do Zé Roberto, ele coloca o Zé Roberto. Só que o quê? O elenco do Palmeiras é jovem. Muito maior. É jovem e maior. E a questão do Vasco... Ele tira o melhor do Zé Roberto. Coincidentemente, o time do Vasco da Gama, na montagem, isso não foi proposital. Foi montando o time, deu certo aqui, deu certo ali, aí veio a média de idade lá para cima. Quem é novo no Vasco da Gama? É o Luan, é o Madison, é o Aislan,
Né? E os garotos que subiram. O Wesley, que não joga muito. O Thales. Mas o problema, Samuel, sabe o que é? É que os jogos que o Vasco faz em São Januário, que poderia poupar. Eu disse isso na televisão. Mas aí que está o problema. Poupa o Rodrigo num jogo, o Rodrigo e o Nenê, poupa num jogo. No jogo seguinte, poupa o Andrezinho e o Jorge Henrique. No outro jogo, poupa o Júlio César com um outro desses mais antigos. Não, mas ele põe todos os jogos. Talvez tenha faltado a comissão técnica. Experiência e maturidade para isso. Talvez até o Jorginho pensou, vamos dar um... Eu acredito, né? Seria leviandade da parte da gente de afirmar que isso não acontece. Mas acredito que o departamento de fisiologia... O Capris, o pessoal, que é muito bom. Hoje você tem o tal do exame, o tal do CK, que você consegue diagnosticar uma possível contusão. Né? Você consegue diagnosticar a saturação do músculo. Então, eu acho que eles correram um risco calculado. Vamos dar aquele sprint, mas só que não contou com essa derrota, essas derrotas em sequência. E quanto o Brasil de Pelotas? 7º colocado com 22. Vai ser um jogo difícil pelas circunstâncias, porque o Vasco voltou a entrar em campo agora com a necessidade mesmo de vencer, porque uma derrota não que vá causar desclassificação do Vasco, mas é uma derrota que vai fazer... Já vem de alguns um sucesso. Isso, vai fazer com que o torcedor fique mais desconfiado. É um jogo que ele vai ter que arriscar mais, se atirar mais, eu acho que ganha. Dificuldade, mas ganha. Vamos falar do nosso saudoso, querido, amado Botafogo. Tudo não estou entendendo porque o saudoso. Saudoso porque já foi, né? Em épocas passadas, assim, época de Garrincha, Jairzinho, Paulo César, Roberto... Quarentinha, Amarildo. Hoje em dia é do Renan Fonseca, aí tem que ser saudoso. Não fala no Renan. Verdade. Vem de uma vitória maiúscula diante do Santa Cruz por 2-1, joga com o Curitiba. O Botafogo, nesse momento, está fora da zona de rebaixamento, 15º colocado com 15 pontos, enfrenta o Curitiba, que é 17º com 14. Na verdade, um jogo de 6 pontos. O que pode se esperar? Joga no Couto Pereira, sábado, 16h30. Botafogo que tem os outros jogadores que estavam no banco, essa semana o Sassá e mais um que não treinou. Eu vi ontem no noticiário do Thiago Franklin, o Sassá e o Camilo não treinou, mas eles jogam, mas os dois jogam. Quer dizer, com esse time todo completo, já começa a mudar a história. Esse jogo do Curitiba, o que você espera? Olha, primeiro um jogo difícil. Difícil, né? Um jogo difícil. Curitiba é adversário direto. Adversário direto, é um time que está... Primeiro da zona de rebaixamento com 14 pontos. É um time que está tentando se encontrar ainda, a situação dele é complicada, a gente sabe disso. Mas o Botafogo, com a chegada do Camilo, e o Rodrigo Pimpão ainda não. Né? O Rodrigo ainda não o Rodrigo Pimpão ainda não disse que veio. Até porque estava sem ritmo, mas é bom jogador. Tenho certeza que ele vai entrar no ritmo. Ele tem até uma compleição física que ajuda. O Canales já está começando a fazer. Já vai. Mas a entrada do Camilo... Foi desequilíbrio. Por isso que a gente fala que é importante a questão do cara que pensa o jogo. Ele colocou um monte de gente no jogo, ele colocou o Neilton para jogar. Começou a jogar os jogadores. Isso. Ele bota para jogar. E com a volta do Ayrton, que é na cabeça da área, não é? O time fica experiente. Fica equilibrado. Com time e com banco. Verdade. O problema do campeonato longo, como é o Campeonato Brasileiro, você precisa ter banco. E o Botafogo hoje tem, com o Sassá. Pena que o garoto foi embora, né? O Ribamar foi embora. Pena, que pena. Né? É verdade. Uma pena, mas eu vejo que essas entradas aí, aquele lateral esquerdo do Botafogo foi muito bom, o Diogo Barbosa. O que veio do Palmeiras, o Vitor também, é bom lateral. O problema que não está bem é o Renan Fonseca. Mas ele tá. Mas o Carlos já voltou. Ele é bom. O problema do Renan, ele tem que atuar no limite dele. Ele é fraco tecnicamente. Ele tem que ser, é o cara que tem que chegar e dar 120%. Ele não consegue, falhou demais nos últimos jogos. A volta do Carlos vai equilibrar de novo a defesa. Vai. Precisa eu gostei do Carlos, porque todo mundo meteu o pau no Carlos, que o Carlos é desconhecido, não sei o quê, e o cara fora. O Lígia que está indo embora, né? O Lígia está indo embora. O Botafogo tem que liberar, vai liberar um monte de jogadores, Otávio, tá liberando já, para enxugar um pouco a folha de pagamento. O que dá? Curitiba ou Botafogo lá? É difícil opinar. Ficou em cima do muro. Não tá em cima do muro, não. O Curitiba está na zona do rebaixamento. Primeiro tem 14 pontos. O Botafogo está praticamente na zona do rebaixamento também. Tem 15 pontos. Não é? O Curitiba está jogando em casa.
É difícil. O jogo de empate. Jogo de empate. Pipocou. O coração torcendo pro Botafogo ganhar, lógico. Mas olha só, o Botafogo agora é oficial, né? Com a aval da CBF, o Botafogo vai estrear a nova casa, né, lá no Clássico contra o Flamengo, dia 16 de julho. A partida com o Botafogo, o estádio lá da nova Arena Botafogo tem 17.250 lugares. Eu vou ser sincero para você, vou deixar você opinar sobre isso, mas eu penso o seguinte: Flamengo e Botafogo na ilha com 17.250 é pouco. Eu penso que deveria jogar em um outro lugar. Para os outros jogos, eu penso até que a boa ideia é o Botafogo. Eu só não concordo com Flamengo e Botafogo lá. Flamengo e Botafogo é jogo para 40 mil, para 30 mil, é jogo para ganhar dinheiro em Cariacica, é jogo para ganhar dinheiro em Brasília, é jogo onde Flamengo e Botafogo, Juiz de Fora, onde Flamengo e Botafogo são atrações. Meu ponto de vista. Fiquei feliz porque a gente vai ter um estádio a mais, foge desse negócio de estar jogando no Raulino de Oliveira, não dá certo. Ontem eu vi um comentário até certo ponto maldoso e covarde com o estádio Raulino de Oliveira, de uma determinada rádio do Rio de Janeiro, rádio nossa, por sinal, do Rio de Janeiro, falando aqui que o Raulino, não sei o quê, que Volta Redonda, meteram pau na cidade e no Raulino. Eu achei uma imbecilidade de quem falou, mas quem tem boca fala o que quer, quem tem um microfone usa da maneira que quer usar. Mas eu penso, Samuel, que 17.250 para Flamengo e Botafogo, mesmo e sendo estreia da Arena, onde vai chamar a atenção do torcedor do Botafogo, eu achei meio arriscado. Olha, em primeiro lugar, chamar aquilo lá de Arena, eu não sei, Arena não tem que ser suntuosa, Arena é Arena, né? Na idade antiga era onde o pessoal se degladiava, por isso que é nome de Arena. Ela não tem que ser bonita, suntuosa, mas isso vem lá da Europa, quem Arena dá, quando se fala em estádio de futebol, aquela coisa de luxo, aquela coisa de grandiosidade, foi o que aconteceu na Copa do Mundo. Nós temos aí Mané Garrincha, Arena Dunas, Arena, nós temos Cuiabá, Arena Cuiabá, Arena não sei nós o quê. temos Arena do Arena que virou Palmeiras, favela, deixa pra lá. Aí temos o Arena Grêmio, tem o Campo do Allianz Internacional, Parque, aí agora Taqueirão. Arena do Botafogo. É uma falta de respeito com o investimento que fizeram lá. Até porque lá não é do Botafogo, é da Portuguesa. Pô. E tem outra. Houve uma forçação de barra. Olha, quem está falando é um botafoguense, viu? Houve uma forçação de barra para colocar aquelas arquibancadas tubulares. Aquilo é perigoso. E já não estava podendo mais, agora abriu a sessão. Aquilo é perigoso, é muito perigoso. O Botafogo, na verdade, está forçando uma barra, o que não é legal. E a CBF, como está fragilizada, a CBF aceita tudo agora. O Marco Polo Del Nero... Abriu mão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí. É o Marco Polo Del Nero, paz e amor. Então, eu tenho muita preocupação em relação a isso. E botar Flamengo e Botafogo lá? E colocar Flamengo e Botafogo como, digamos assim, um evento Estreia. Teste. É um evento teste, não é? Não seria um evento teste. Até hoje não está acabada. Já liberou para fazer o Flamengo, mas a obra continua. Eu estava ouvindo ontem um programa que dizia, os funcionários estão aqui trabalhando quase que 24 horas por dia para botar em dia, para jogar com o Flamengo dia 16. Se eu não me engano é dia 16, deixa eu ver aqui, dia 16 de julho, é no outro domingo. Então, não, vai dar 18, né? Não, no dia 16. Não, 15 é quinta. 15 é sexta, 16 é sábado, 17 é 18. domingo. 18 domingo. Então, mas está muito, hoje são 7, né? Hoje são 8, 10 dias. Não sei como é que tá lá, Não, mas... no sábado o jogo. Então é 17. Não, 16. 16? Sexta-feira é 15. Então, o que precisa o Botafogo fazer? Precisava fazer. Parar com essa correria idiota. E fazer um negócio decente. Fica aí todo mundo... mas a gente viaja muito. O Rodrigo Lindoso deu uma entrevista outro dia. A gente viaja muito. Palmeiras viaja pra caramba e joga pra caramba. Entendeu? O Grêmio viaja pra caramba e tá jogando... Então, é lógico que isso dá desgaste, que é complicado. Mas que é um bom negócio, né? O clube tem que se montar a logística. O futebol do Rio foi bom, né? Foi bom, mas eu sinceramente, eu temo pelas arquibancadas, pela estrutura. O entorno é complicado. Sim. O entorno da ilha é complicado. A gente já sabe a entrada disso. e saída da ilha só tem uma. Então, bom, é muito difícil. Nós temos um Flamengo que tem uma torcida maior, maior e é uma torcida bagunceira, é uma atitude agitada. Isso não, a torcida do Flamengo é santa. 12 horas e 40 minutos, nós estamos apresentando o Tribuna do Esporte aqui para a TV Ideal, canal 8, Rede Sim de televisão e www.tvideal.tv, www.tvideal.tv.
TV para você, sempre às sextas-feiras de 12 às 13 horas, eu e o Carlos Samuel. Segunda a quinta tem futeboldorio.com com esporte amador, somente amador. Manuel Alves, o Osmar Neves e toda a equipe trazendo sempre os nossos talentos da região de segunda a quinta de 12 às 13 horas, futeboldorio.com. Vamos falar então, vamos mostrar os gols. O Fluminense empatou com o Ipiranga no estádio Valinho de Oliveira na quarta-feira em 1-1. E acabou o Cícero perdendo de novo, né? Você vai vendo os melhores lances aí, ó. Já é lance perdido pela equipe do Ipiranga, né? E já é o primeiro gol do Ipiranga lá. Eu não entendi essa eu levei um susto com essa comemoração. Que comemoração eu cheguei em casa cansado, não trabalhei, estava de folga à noite. Eu estava dando uma cochilada, eu acordei assim, justamente na hora que esse cidadão estava comemorando o gol. Eu falei, mas que é isso, rapaz? Mas, na verdade, o Ipiranga acabou sufocando o Fluminense. Se você analisar aí, ó... Mas o futebol, às vezes as pessoas não entendem isso. Você não tem que ficar olhando mais camisa de A, camisa de B. Foi tempo, são né? São dois clubes que estão jogando. Ficou claro que um clube tinha muita motivação para jogar. E o outro nenhuma. E tinha muito mais entrosamento 400 do que e poucos torcedores no estádio queriam que... Para o Ipiranga vir ao Rio de Janeiro, no estádio bonito, como é o estádio Volta Redonda, vir jogar contra a equipe do Fluminense, uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, é uma motivação tremenda. É uma motivação enorme. Os caras comem a bola, então, né? Justamente. Então, é uma equipe contra outra equipe. Pega um Fluminense que está desarrumado, não dá para entender por que o Fluminense está tão desarrumado assim. É um bom time, entendeu? Eu não faço coro às pessoas que acham o Fluminense um time ruim. O Fluminense é um bom time. Quem não queria ter um Cícero no time, embora está numa fase ruim. O Gustavo Scarpa também no time, embora também esteja desligado. Esse negócio de começar a falar que o Gustavo Scarpa está sendo negociado, mexeu um pouquinho com a cabeça essa dele. Dele lá tirar o passaporte europeu foi um problema muito sério. Então, e aí é o pênalti que o Cícero perde, né? Foi displicente na cobrança. De novo, né? Olha lá, foi displicente, praticamente cantou. Ele perdeu 2 vezes, né, o pênalti. A bola foi para ele na sobra e ele não conseguiu fazer. Já é o segundo pênalti que ele perde, né? Então, justamente. Então, e aí depois teve aquela declaração do Levi, que ele se sentiu competente e tal, porque ele fala, o jogador não consegue assimilar, entender o que ele quer. Mas precisa do Levi juntar com todo mundo. Gente, aqui, foi legal que ele praticamente pediu demissão, os jogadores pediram para ele ficar. É sinal que os jogadores gostam dele. Eu não vejo uma situação desesperadora. Mas precisa, nossa luz amarela está acesa. Mas precisa, estalar o dedo, acordar e partir para cima. Samuel, o Fluminense é o 12º colocado com 17 pontos. Não, e joga com... O Palmeiras é o líder, tem 28, 11 pontos de diferença. 3 se ganhar, vai a 20, se o Palmeiras perder, fica com 28. Olha só, joga com Vitória no Barradão, que é 13º colocado com 17. O Fluminense é 12º, o Vitória é 13º, os dois com 17 pontos, porque na realidade o Vitória deve perder num dos quesitos. Eu não tenho aqui a tabela em mãos, não. Mas é um jogo muito difícil, né, Samuel? Difícil. Jogar com Vitória lá não é fácil, não. Difícil, mas é um jogo para se recuperar. Né? Não tem. Porque qual o jogo que é fácil? Então, vou jogar. Joga aqui é difícil, joga no Maracanã é difícil. Jogar é difícil. Vou jogar contra o Vitória no Barradão, na casa deles, e lá é difícil. É um jogo para se recuperar. Ganha e pronto, vida que segue. Eu vejo que o Fluminense tem condições de vencer, sim. Tem condições? Tem condições. Mesmo sendo lá no Barradão? O jogo vai ser igual. Não vejo superioridade de ninguém. Do Vitória por causa do fator campo. Não vejo ninguém. Não, já não existe mais isso. Não, o Fluminense... Inclusive o Vitória está sendo muito pressionado pelo seu torcedor. Com certeza, por causa da posição, né? A campanha não é boa, né? Mas acredito no Fluminense. Acho que é jogo para fazer uma boa partida, vencer e acabar com esse negócio de crise. O time é bom. Tomara que o Henrique Dourado dê certo, né? Dê certo. Acho que o problema do Fluminense, um dos problemas... Está no ataque, comando do ataque, as laterais. Improvisar o Wellington Silva na esquerda e ficar sem um direito, aí não tem um Jonathan, que não joga, não é aquele jogador... Não, mas é bom jogador. Não, ele é bom, mas não é aquele jogador... Eu acho que é bom para compor elenco. Sim. Ele é bom para compor elenco. Mas ele, por exemplo, ofensivamente ele deixa a desejar. Mas o Wellington já é mais agudo. Mas o Wellington na direita. Não marca. Então, ele tem que encontrar esse equilíbrio no time. E colocar
arrumar a zaga. O Giovani estreou um outro lateral também, o Fluminense. Tomara que dê certo. Então, mas era garoto, aquele é garoto, viu? Mas demonstrou personalidade, viu? É alguns lances dele. Vem da base. Então, o que precisa, o time é bom, o que precisa é dar esse equilíbrio, o Oswaldo acordar para a vida, o Marco Júnior ter uma boa sequência, que é bom jogador também. E não tem... Você acha que o Fluminense pode chegar mais longe? Pode, claro. Não perde o Vitória lá? Tomara que não, acredito na vitória. Rapaz, esse cara tá otimista mesmo, hein? Só não ficou otimista com o Botafogo. Não, o Botafogo não tá difícil. Não te entendi. Curitiba. O Botafogo ainda tá engrenando ainda. Mas vai chegar lá. Vamos falar do Flamengo, então. Flamengo que perdeu pro Corinthians por 4-0 na semana passada. Enfrenta o Atlético Mineiro. Nosso duro de roer, hein? 11 horas da manhã, lá na Arena Mané Garrincha. Flamengo que apresentou o Donati essa semana, 12º jogador que o Flamengo contrata esse ano, o zagueiro Donati. E ontem anunciou o Leandro Damião. E ainda não tem condições de jogo, né? Uma entrevista do Zé Ricardo, ele vai manter a mesma zaga por enquanto. O Hever com o Rafael Vaz. Flamengo que não tem o Guerreiro no jogo de amanhã. Tem uma dúvida, além do Guerreiro, tem outras dúvidas, né? O Ederson está fora, o Rodinei está fora. 3 semanas. O Rodinei também. Achei uma contusão braba do Rodinei, né? Foi até pouco tempo, né? Pela contusão, achei que fosse até mais. Eu também achei. Nossa, quando eu vi o braço dele daquele jeito, Jesus, fiquei... Foi uma luxação. Nossa, luxação, cara, coisa horrível. Horrível mesmo, né? Na verdade, ele vai ficar umas 3 semanas, né? Depois bota uma proteção, acaba conseguindo jogar. Mas é uma dor insuportável. Achei que tivesse quebrado, porque eu vi o braço dele torto, fiquei tudo preocupado. Doeu só de ver. Doeu só de ver, é verdade, doeu só de ver. Eu queria que você falasse primeiro sobre o Donati, depois sobre o Leandro Damião, para depois a gente falar sobre o jogo com o Atlético. Donati primeiro. Olha, a contratação do Donati, o Flamengo está se servindo até de chacota para os rivais. Mas tem que se mexer. Ele não contratou o Hever para dar errado, não contratou o Rafael Vaz para dar errado. Talvez tenha faltado critério na contratação. Mas eu ouvi, você também ouviu, de uma determinada pessoa dizer que como é que contrata o Rafael Vaz se ele era reserva do Vasco, que é um time da segunda divisão. Tem isso, é verdade. Mas eu não vejo assim. Não vejo assim. Isso não pode ser um fator que pese contra a contratação. Ele pode ser um dos fatores. Mas ele é bom jogador. Ele não é ruim. Ele não é ruim. O Hever também não é ruim. Porque Gente, você foi zagueiro, você sabe disso. Você entrosar uma dupla de zagueiros com um time ainda desentrosado, o Flamengo ainda está na busca do melhor jeito de jogar. De jogo, um aí fica difícil. Que não vem nunca. Aí fica difícil. Agora, se você entra, por exemplo, pega aquele time de 81 do Flamengo. Vai entrar uma dupla nova naquele time. Tranquilo. Não fazia diferença. Não fazia, entendeu? É lógico. Jogava o Nunes, jogava o Reinaldo, jogava o Lico, jogava o Tita, jogava quem? Agora você pega, por exemplo, uma dupla nova, no time que não está entrosado, no meio campo ainda que não está ali engrenado. Aí, a bola toda hora chegando. O zagueiro, ele tem essa coisa dos dois dialogarem ali. É tempo de bola, né? O Hever o Rafael Vaz não estava jogando, jogava pouco, esporadicamente. O Hever a mesma coisa. Ele já tinha sido até excluído do grupo, ele não era muita opção no Internacional. Então, tem esses fatores. Aí, o que o técnico vai pedir? O que os dois jogadores precisam? Tempo. Tudo que o Flamengo não tem. Mas o Flamengo... tempo. O Donati está chegando agora. Já vai ter que jogar. Tudo que o Donati precisa... É de tempo. E tempo não tem. Agora, o Leandro Damião, foi boa a contratação? Porque o Leandro Damião, nos últimos clubes que ele tem passado... Mas é boa. Você acha? Boa. Boa, sim, pelo seguinte ponto. O Guerreiro, eu tenho que dizer, o Guerreiro não é centroavante. Ele não é centroavante. Ele é o segundo Ele é muito bom jogador. Ele é bom jogador. Mas é aquele jogador para conduzir, aquele jogador para passar a bola. Vai meter a bola. É bom. Você viu a bola que ele deu, a tabela que ele fez com o Ilharão? O Ilharão deu aquela cacetada contra o Corinthians. Ele olhou para o Ilharão, praticamente nem olhou para a bola, passou a bola no alto ainda, que é um passe difícil de dar. Então, para mim, ele não é centroavante. Ele não é só pegar, gente, o histórico do Guerreiro. O Guerreiro não tem histórico de artilheiro. Não tem. Ele tem até poucos gols. Você acha que ele daria certo com o Leandro Damião na frente? Daria, com certeza. E o Damião vai chegar para ser aquele cara com faro de gol. Não que o Guerreiro não tenha. Ele tem faro de gol, sim. Até porque ele é atacante. Ele não é atacante
de jogar infiltrado. E quando, nesse esquema que eles estão tentando armar, no 4-3-3, ou até essa chegada desses dois jogadores, no 4-3-3 com chegada pelos lados, ele é obrigado a funilar, ele é obrigado a esperar a bola para o cabeceio, para a finalização. Ele não é assim. Então, o Leandro Damião já é diferente, é esse o jogador. É o jogador que cabeceia bem, o jogador que joga enfiado. E vem com motivação. É agora ou nunca para o Leandro, para ele. Por quê? O Leandro Damião, ou ele dá certo agora, ele carimba. No Flamengo, amigo, é o céu ou o inferno. Ou ele carimba o passaporte dele. Você acha que ele vai dar certo no Flamengo? Tem tudo para dar. Agora, o esquema é que tem que ser... Mas eu não acredito que vai colocar ele e Guerreiro na frente, não. Eu colocaria. Você colocaria? Colocaria para terceiro. Sabe por quê? Mas aí você tem que tirar o... Tira. Então, tira brincando. Mudar. O Flamengo tem um jogador, eu não sei, a gente não estou querendo entender mais do que o Zé Ricardo, até porque eu não entendo. O Flamengo tem um jogador que é um desperdício no time, que é o William Arão. Não, o William Arão. Não, o Gabriel também. É outro que não é. Coloca ele para jogar pelo lado, o Gabriel para jogar no meio. É um jogador que tem um passe. Eu vi ele fazendo uma partida. Você estava junto uma partida no Raulino de 10 aqui. 10, muito pô, bem. Jogando eu gosto bem. muito dele. Mas verdade. Agora bota o garoto para correr. Não, bota o Gabriel aberto para correr, velocidade. Pô, não é corrida, não é atletismo. Agora, tem um jogador, o William Arão, que ele está mal aproveitado no Flamengo. Ele é o melhor jogador do Flamengo. O que mais o Flamengo tem é volante. Eu colocaria o time com o Márcio Araújo, o Cuejá. Adiantaria o William Arão. Primeiro, o William Arão é novo, não tem histórico de contusão, não é lento, ele é o falso muito lento. Mete bem a bola, tabela bem, ele é aquele jogador sonso, o jogador que você pensa que ele não está no jogo, mas ele está. É diferente do Alan Patrick, que é bom, mas é lento, e tem hora que some do jogo. Eu formaria uma dupla de volantes, Márcio Araújo com o Cuejá, formaria uma dupla de meia com o William Arão e o Alan Patrick, e colocaria o Guerreiro e mais um. De repente o Leandro Damião. E Everton é banco, o Marcelo Cirino banco. Ele com o William Arão, ele ganha um meia, sem essa preocupação, porque o William Arão é o seguinte, ele está jogando de volante, mas ele se adianta muito, ele fica com preocupação de fazer a ligação, de chegar mais à frente, de voltar. Se ele com a obrigação principal de articular o time, rapaz, pode botar 10 nele tranquilo. Quem é que ganha? Flamengo e Atlético. 11 horas da manhã. Vai ser um jogaço, viu? Vai ser. Um jogaço. Mas o Atlético, para mim, está um pouquinho à frente. Não, bem à frente, por sinal. Um pouquinho à frente. Não é tão bem assim, não. O gol contra o Botafogo deu um 5-3 no Botafogo, mas o placar mentiroso. É isso que eu ia falar. Mentiroso, o Robinho não jogou nada. Não. O pessoal falando, eu ouvi uma entrevista li uma entrevista no Jornal Mineiro, dizendo que o Robinho está arrebentando. Jogou nada contra o Botafogo. Fez uma graça num gol. Quem jogou foi o Cáceres. É isso mesmo? Não, perdi o nome do equatoriano lá. Que fez. Ele nem sujar o calção sujou. Mas foi o que jogou mais. Esse aqui entendeu? É o detalhe. Agora, é Cáceres o nome dele mesmo. Então, não jogou nada o Atlético. 5-3 no Botafogo, não jogou nada. E se jogar do jeito que jogou como o Botafogo, o Flamengo jogar um pouquinho melhor, o Flamengo Eu tô vendo todo mundo falar do Corinthians também. O Corinthians ganha do Flamengo de também 4-0. É outro time, também é outro placar, 4-0. Não explica. Nenhum corintiano que entenda de futebol mesmo, nem o próprio Quem viu o primeiro tempo só achou que o 4-0 foi o inverso. Não, até a soma dos dois. Foi muito. É lógico que para sair gol o adversário tem que errar. Mas foi muito mais demérito do Flamengo do que mérito do Corinthians, 4-0. Samuel, deixa eu falar uma coisa para você aqui. O deputado João Derli, da Rede do Rio Grande do Sul, apresentou um requerimento à CPI da máfia do futebol na Câmara, que ele está pedindo a quebra do sigilo do presidente da CBF, do Marco Paulo Del Nero, dos antecessores, o Zé Maria Marinho e do Ricardo Teixeira. O Zé Maria Marinho está preso nos Estados Unidos, o Ricardo Teixeira está por aí, desfrutando da grana que tem, e o Marco Paulo Del Nero continua na CBF. Seria de muito bom grado se ele realmente se levantasse, né? É verdade. Eu também acredito. Mas quebra de sigilo não diz muita coisa. Mas diz, é na quebra de sigilo que você pega. Não, mas não diz muita coisa, Edinho. O que tem que ser feito, o que já... Ele está certo de pedir, porque você vai asfixiando. Mas o que tem que ser feito... a CBF, gente, Por que a gente está falando de CBF?
CPI da CBF. Por quê? Só pelo simples fato de ter crime de evasão de divisa. Só por esse fato. Porque, fora isso, é uma instituição particular. Ela cometeu, os dirigentes cometeram crimes de evasão de divisa. Na época da Copa do Mundo, por exemplo, houve muita... Mas a quebra de sigilo aqui é do presidente, não é da CBF. Não, então, vou chegar lá. Quebra-se o sigilo bancário dele como presidente, né? E vê o que está acontecendo na conta dele. A maioria dessas pessoas, Edinho, eles não fazem patrimônio em nome próprio, não faz. A maioria não faz. Tanto é, por que ele não fala de peito aberto? Porque ele é carta na manga. Vai abrir o sigilo bancário dele, como já abriram de vários políticos. Né? Mas é através do sigilo bancário que tem pegado um monte de coisa. Mas pouca coisa, Edinho. Através do sigilo bancário pegou o Zé Maria Marim. Então, pegou o Zé Maria. Mas o que aconteceu com ele? Está preso na Estados Unidos. Mas o que aconteceu de fato nele como presidente da CBF? Nada. Mas não aconteceu nada. Não. Você entendeu? O que vai acontecer? Não, foi evasão de divisas, facilitou aqui e tal. Aí daqui a pouco, o senhor vai pagar uma multa, o senhor vai devolver o dinheiro, acabou. Né? Se ficar com nem devolução de dinheiro, de repente pagamento de impostos, essas coisas todas. O que tem que ser feito é para um efeito da CPI mesmo, da CBF, do futebol, o que tem que ser feito é uma reavaliação do conceito da CBF. É pegar as federações. Pegar as federações, pegar os presidentes de federações, mas para isso os clubes precisam querer. E os clubes não querem. Não, ninguém quer. Não quer. Vai chegar lá, vai ver, seu Zé Maria, o seu Marco Paulo Del Nero, o rendimento do senhor não condiz com o que você tem. Eu esqueci de declarar isso, aquilo e tal. Vai o quê? Vai ter que punição que ele vai ter? Né? Esse aqui é o problema. Porque aqui no Brasil, evasão de divisa nos Estados Unidos, aí o cara vai pra cadeia. Faz isso na Espanha, por exemplo. Não, na Espanha o Messi está ferrado e o Neymar vai tomar na cabeça justamente, também. Você não tem a dúvida. Aqui, infelizmente... Você não tem a dúvida que o Neymar também vai se dar mal. Porque o Messi já pegou 21 meses, né? E aí vai recorrer, daqui a pouco vai enrolar. Não, vai ser revertido em multa. Não, vai multa pagar. Não vai pagar. Não, vai pagar outra multa. Ele vai pagar a multa e a pena vai ser revertida num valor a mais ainda. Mas ele vai pagar. Agora, aqui no Brasil é complicado. O cara põe a culpa no contador, o contador que não declarou, e eu não sabia. Então, o que a gente precisa, de fato, essa CPI, ela precisa instigar os clubes a orientar, a fiscalizar mais as federações. Só que são instituições particulares. Esse aqui é o problema. Agora, a outra coisa é com relação a esse escândalo aí das apostas, né? Tem França no meio, Itália no meio, a coisa está muito... maior do que a gente imagina, maior do que a gente, né? justamente. Mas no Brasil, eu vi um jogador ontem que jogou no Interriense, que está envolvido no negócio, o cara estava fora do Brasil, e é através dele que... Tem ex-jogadores envolvidos, tem até jogadora... ex-jogadora da seleção brasileira envolvida. Rapaz, então, que coisa horrível. Por quê? Mas é isso aí, essa clandestinidade de aposta. Agora tem sites oficiais de apostas. Tem tudo. Entendeu? É complicado. E tudo dentro desse circo chamado futebol que a gente não... Perdeu o fio da meada. Perdeu. Ainda mais quando você tem uma confederação aqui no Brasil, uma confederação desonesta, tem federações desonestas. E aí, vamos embora. Abre margem, né? Aí São Paulo, nós aqui fiscalizamos. Fiscalizaram por quê? Porque já entraram pelo cano. Agora fiscalizam, né? Um abraço, Samuel. Bom final de semana. Abraço, gente. Até a próxima sexta. Um abraço para todos em casa. Em nome do Giba Imóveis, a imobiliária da família compra, vende, aluga, financia e regulariza o seu imóvel. Nós estamos chegando ao final do Tribuna do Esporte desta sexta-feira, dia 8, né? Hoje é dia 8, né? 8 de junho de 2016. Em nome do Giba Imóveis, a imobiliária da família, e do Unifoa, o maior e melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. Lembrando que nós teremos, neste final de semana, nós teremos Vasco no sábado, Vasco e Brasil de Pelota. No domingo, no sábado ainda teremos Botafogo e Curitiba no Couto Pereira. No domingo nós teremos Fluminense e Vitória no Barradão. E Flamengo e Atlético Mineiro, 11 horas da manhã, no estádio Mané Garrincha. Para você que esteve conosco, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Deus abençoe você, sua casa, sua vida. Tenha um bom final de semana. E lembre-se, Deus existe, está vivo. Um abraço, galera. Obrigado.